salve a todos os ouvintes. Estamos aqui no Mare Nostrum Podcast, episódio 8. Eu tô aqui com o Caudilho, que apareceu no episódio passado. A gente tá aqui para falar de um tema bem importante que agora que o canal mudou, não mudou, mas agora adicionou mais temas no escopo dele, que seria o mundo ibérico, né? E o Caudilho, como vocês viram, é um entusiasta de América Latina, de história ibérica também. E a gente vai traçar umas considerações, né? E primeiro de tudo, é bom a gente começar a falar do que seria o conceito, né, de civilização ibérica, né? Civilização ibero-americana também. Gostaria de falar sobre isso? Bom, primeiramente um salve, né? E nada mais é do que Ibero-América, essas nações que nasceram, né, dessa conquista da Espanha e de Portugal. Acho que isso é o básico que todo mundo conhece. Então, impérios europeus, né, são europeia diferente do que rolou na África no século XIX e século XX, né? E não foi, a gente tem que falar que não foi uma colonização industrial, né? Foi uma colonização marítima, colonização já daquela época das grandes navegações. E a partir disso a gente pode traçar também que foi uma colonização católica, né? Uma colonização católica de bases vindas da igreja. Os primeiros que financiaram o próprio Colombo foram Isabel e Fernando, né? Fernando I, que com o aval da igreja, com a bula intercoetera, dividiu o mundo em dois. A América, metade, que depois seria o Tratado de Tordesilhas. E isso daí é interessante, né? Que a gente pode falar aquela noção histórica que falam nas escolas pra gente, que essa dicotomia, né? De colonização de exploração e colonização de povoamento, né? Que isso daí é um conceito bem amplo, né? De se pensar a história das coisas aqui. Sim, de fato, e já tem que distinguir quando começa, né? A América Ibérica, ela foi muito mais difícil de se conquistar, né? Porque você teve a questão de já ter civilizações aqui, como os astecas e os incas, e os espanhóis, eles tiveram que fazer uma conquista ferrenha, né? Eles tiveram que vir, derrotar esses caras, reduzir a civilização deles a pó e reconstruir tudo do zero. E essa dinâmica ângulo, né, vai argumentar que houve você tem a própria questão da lenda negra, né, que ficava pintando os espanhóis como demônios, que era literalmente uma propaganda que eles criaram para demonizar os espanhóis, para dividir os ingleses, né? Sim, os ingleses criaram isso aí para dividir a América. Você tem essa questão de que, por exemplo, o ibérico, ele vem para a América, né, ele conquista civilizações, ele mestiça, né, ele se torna alta classe, né, ele mestiça com a população local, e ele praticamente, ele transplanta a civilização dele, traz a religião dele, impõe essa religião, e traz o Deus dele e coloca ele aqui, entendeu? O que não aconteceu na América protestante, né? Os protestantes vêm, a primeira coisa que eles fazem é estabelecer como postos comerciais, logo depois eles vão e começam a exterminar os índios, né? Eles não conquistam eles propriamente, eles vão lá e acontece um extermínio deliberado. E essa questão aí do diferença de protestantismo e catolicismo, eu aproveitar e começar a citar logo esse autor que a gente vai citar muito nesse podcast, que é o Freire, né? Que ele dizia que, Gilberto Freire, ele falava que a diferença da colonização ibérica para inglesa e para também holandesa, né? Porque esses povos protestantes, os protestantes eles têm uma crença que é a sola scriptura, né? Que a pessoa tem que ter só o que tá na Bíblia vale, né? Tipo, interpretação é de cada um. E todos têm que ler a Bíblia. O pessoal geralmente argumenta, de um paradigma bem materialista, né? Mas as sociedades protestantes, as pessoas sabem ler, né? Mas só que tem muito menos coesão social as sociedades protestantes. Sim, você pode ver que todos os países hoje que são ateístas, majoritariamente eles são um país de matriz protestante. Né? Sim, ex-protestante, tipo, que começaram a reforma, sei lá, Suécia, a própria Alemanha também, Holanda. Né? Sim, sim. E enquanto a colonização católica era um cristianismo mais oral, né? Tipo, na própria Idade Média mesmo, os padres eles falavam em latim, mas também existia uma transmissão oral da crença, né, para as pessoas, tipo, a explicação das coisas, a própria confissão também, que não tem tanto entre os protestantes, o rito das igrejas, e dessa forma foi mais fácil catequizar os índios. Tipo,
no próprio Brasil existe os padres famosos, né? O José de Anchieta, o Padre Vieira também, que fizeram verdadeiras gramáticas do tupi, traduziram tupi para português. E Não, dessa... totalmente. Você teve o caso das missões jesuíticas no Paraguai, que os jesuítas estavam praticamente construindo civilizações, né? Eles estavam ensinando os índios, literalmente, a ser civilizados, né? Ensinando eles agricultura, arquitetura, construção, que preocupou a Espanha e Portugal, né? Que vai acontecer as guerras guaraníticas. Mas, por Sim, exemplo, no México, eles adaptaram tudo, né? Por exemplo, uma autora católica, ela diz que a palavra Guadalupe, ela vem da palavra, vem do Nawa, que significa aquela que esmaga a serpente, né? E os povos da sim, Mesoamérica, sim. eles são, entre aspas, civilização da serpente plumada, etc. Sim, e é interessante esse sincretismo que eles fizeram com os índios. Por exemplo, sei lá, eu já vi rezarem uma Ave Maria e um Pai Nosso em Tupi. E no Tupi eles chamavam Maria de Jaci, que é a deusa da lua dos índios, e Deus, Jesus ou era Deus pai de Tupã, né, que é o deus da tempestade, seria um deus mais solar nesse caso. E com esse sincretismo também você vê que é um universalismo, né? Tipo, os portugueses tentaram fazer isso até no Japão. O catolicismo ele tem esse caráter universal que é o império. Tipo, eu até fiz um tweet sobre isso. A Espanha e Portugal eram os dois braços da igreja no mundo, né? Tipo, eles eram extensão da igreja católica no planeta Terra. Sim, o catolicismo tem esse caráter que é universal, né? O próprio nome já diz, e Sim, você sim. tem a diferença das outras, por exemplo, da ortodoxia, que é mais nacional, né? São igrejas nacionais, especificamente para aquele povo. Exato, exato. Tipo, é mais uma questão etnocêntrica do que cristocêntrica, de certa forma. Pra usar os termos do próprio Freire. E quando a gente vê isso, né? Tipo, eu até comentei, eu vou deixar na descrição, no meu artigo que eu falei sobre a coroa do Brasil, o esquema de governança brasileiro. E essa dicotomia entre colonização ibérica e colonização anglo-saxã é que é basicamente o esquema lógico que inconscientemente para essas pessoas elas terem uma explicação, os professores no caso, terem uma explicação por que os países anglo desenvolveram só materialmente, né? Tem que falar disso, né? Eles são países materialmente desenvolvidos, mas sei lá, espiritualmente e hierarquicamente eles são uma bagunça, né? Tanto os Estados Unidos quanto Inglaterra quanto os outros países também. É aquela expressão, né? Melhor pobre do que longe de Deus. É, exatamente, né? E a partir disso, tipo, é engraçado isso daí ser ensinado, né, no Brasil, na própria América Latina, a gente literalmente falar mal da nossa colonização, tipo, daquilo que é nosso, né? A gente tende a um telurismo, né? Tipo, a gente pensar que todo mundo aqui é mestiço, todo mundo aqui é índio, mas a gente tá falando língua de português, então a gente tá falando língua de espanhol, mas ao mesmo tempo a gente tá babando o ovo de anglo-saxão, entendeu? Um Sim, viralatismo, né? e é uma completa desvirtuação da própria história, né? Os caras, eles odeiam a si mesmos, né? Odeiam os ancestrais deles que vieram pra cá conquistar, etc. Porque não adianta, o próprio, vamos usar o exemplo, o Francisco Pizarro, quando ele conquista o Peru, ele casou com a princesa Inca, né? Que já virou a Sim, primeira mestiça, né? Do Peru. Então, a história entre os dois se cruzou, não tem como mais separar, entendeu? As instituições que foram criadas aqui depois, né? Tantas universidades que os espanhóis construíram na América Espanhola, etc. Elas uhum. são essencialmente de origem espanhola, mas esse mundo se cruzou, entendeu? As duas coisas não tem como mais separar. É tipo você começar a odiar a si mesmo, né? É uma síndrome. Sim, é por isso que cria uma nova civilização, né? A gente tá falando aqui é algo à parte tipo, é filha da civilização faustiana, mas ao mesmo tempo não é algo diferente, né? E tipo, a gente pode depois mais falar que ela se torna órfã por razão dos anglos, né? Dos inimigos que seriam justamente os que tentaram colonizar e não conseguiram, porque Espanha e Portugal mandaram isso pra fora da América do Sul, que Sim, normalmente é a Inglaterra, Holanda e França, né? quando tava aquela confusão que o rei da Espanha tinha sido capturado e que a América Espanhola, antes do processo de independência, os ingleses tentaram tomar Buenos Aires duas vezes e eles falharam todas, Sim, né? sim. Foram expulsos, exatamente. E quando a gente tava falando disso aí, de tipo, voltando a essa questão da colonização, né, da miscigenação das coisas, que eu lembro que você falou uma vez que a colonização ibérica, que
dessa conquista dos outros povos, de miscigenar com as mulheres, né? Isso é importante. A miscigenação era do homem ibérico, do conquistador, com a mulher do povo derrotado e do filho dessa pessoa, do conquistador, no caso, seria considerado como um filho genuíno do conquistador. Ele seria um espanhol, ele seria um português, e por isso que existia sistemas de castas complexos, existiam uma mobilidade social maior na América hispânica do que na América anglo-saxônica. E você tinha falado que era parecido com o que os indo-europeus fizeram na conquista da Europa neolítica, não é? Você Sim, com certeza. O único paralelo disso, da conquista da América na história, foi a conquista da Idade do Bronze da Europa. Os homens, eles vieram, se aventuraram, chegaram aqui, derrotaram, destruíram aquelas dinastias milenares, né, que não sabe nem quanto tempo aqueles índios estão governando aqui, e substituíram eles, entendeu? Miscigenaram e tomaram o controle. O único paralelo histórico que você conhece disso é a Idade do Bronze, entendeu? E por isso que é tão confusa essa interpretação da conquista da América, né? Da América Ibérica, no caso. Sim, sim. E também havia, nessa conquista, vassalização de reinos, né? A gente estava comentando um dia desse que Portugal, isso aconteceu mais na África do que na América, né? Mas chegou a acontecer porque os índios, eles já estavam brigando milênios, né? Não existia, tipo, isso de... o Brasil era um país... Os professores de história geralmente dizem, o Brasil é um país só e só existe um povo nesse país que fala só uma língua, existe o povo índio. Não existe isso, entendeu? Existiam milhares de etnias indígenas que brigavam entre si há séculos já, e tipo, os portugueses, sinceramente, chegaram e uns viraram vassalos, outros viraram aliados, né? E com a derrota dos outros, eles não simplesmente dizimavam como os americanos, os anglos fizeram. Sim, os índios, eles basicamente passam por fome cada estação, porque eles não conheciam a agricultura, eles se devoravam assim mesmo. Eles se devoravam, né, naqueles rituais de antropofagia. E essa interpretação do bom selvagem, né, chegou na França, de uma interpretação errada de um show que eles fizeram na França, que os autores, né? Que os franceses viram, mas viram errado. Eles pensaram que aquilo ali era realmente a realidade, mas não era a realidade que estava acontecendo aqui, era um show encenado na França. E os caras tomaram aquilo ali como base pro que estava realmente acontecendo, que era literalmente guerra total, uns caras se matando, se aliando para matar o outro e devorar e tudo. E inclusive tem um áudio muito interessante de uma transcrição de um discurso de um índio maranhense da época da França equinocial, lá na corte do rei da França, agradecendo, não, muito obrigado por ter convertido a gente pro catolicismo, muito obrigado por ter ensinado a gente a agricultura, porque agora a gente não precisa mais ficar se devorando. Sim, sim. E o engraçado é que o Rousseau usou essa ideia errada do Montaigne, né? Que o Montaigne, que foi o que trouxe essa ideia do bom selvagem, né? E ele tinha uma teoria da história cíclica, inclusive, né? Que ninguém sabe. Mas ele usou isso aí pra basear uma teoria social liberal inteira, né? Tipo, uma noção errada de um índio, né? Que é engraçado o liberalismo. Sim. E sim, né, a gente pode falar, né, da questão portuguesa, especificamente da miscigenação, né, que a gente pode comparar com o One Drop Rule, o branqueamento também, que são as questões que... Tipo, o branqueamento do século XIX, né, que era uma questão mais cientificista e já tinha uma mais noção da ciência. E o One Drop Rule, que era uma regra que existia lá normalmente nos Estados Unidos da América, né, se não me engano, mais no sul dos Estados Unidos. Tipo, se você tivesse um ancestral negro ou avô, bisavô, tipo, se você tivesse uma gota de sangue negro, você era considerado negro, que era totalmente o inverso, praticamente, do que acontecia na América Ibérica. Não, na América Ibérica, o pessoal da aristocracia estava se misturando com a aristocracia dos índios. Você vai utilizar exemplo no próprio Império Espanhol. O Francisco Pizarro casou com a princesa Inca. A nobreza Inca basicamente se misturou completamente com a nobreza espanhola. Tem gente na Espanha que tem descendência da casa real Inca. Sim, sim. E, tipo, é interessante porque, inclusive, os americanos brincam com isso, né? Eles falam que é castizo futurism, né? Que é, tipo, o castizo é o que seria o filho de um branco espanhol, né? Puro com uma mestiça de espanhol com índio, né? Tipo, ele seria 3/4 espanhol, no caso. E o engraçado disso é que quando acontecia essa miscigenação entre os dois, o índio ele era elevado, tipo, o status social do índio ele era elevado, enquanto, sei lá, nos Estados Unidos o quadrum, o octarum, que é, sei lá,
um oitavo negro, um quarto negro, um 12º negro, entendeu? E, tipo, ele era considerado negro que nem o 100% negro, entende? Para Sim. fins jurídicos. No Brasil existe muito essa questão do negro, por exemplo, você vai olhar no candomblé, por exemplo, essa relação do português, do europeu com até mesmo os africanos aqui foi tão profundo, mas tão profundo que o candomblé mesmo é nada mais que um sincretismo do catolicismo com religiões iorubá tradicionais, Sim, muito influenciado pelo catolicismo, muito mesmo, pelas religiões ocidentais. Então, tentar distinguir um do outro é absurdo, né? Aqui, né? sim, sim. E essa questão do lusitropicalismo, né, que é a teoria do Freire, que eu vou fazer um vídeo específico, ou não, né, que depois desse podcast aqui, é que os portugueses e os ibéricos, né, tanto pela questão do clima lá da Europa e por muito tempo de intercâmbio cultural e até menos genético com os árabes, né, que a gente não fala muito disso, que os árabes eles não miscigenaram tanto com o povo que eles estavam conquistando, né, você pode falar disso aí? Ah, sim, os árabes conquistaram a Península Ibérica, eles se estabeleceram como uma elite, né? E a maior parte da população comum eram cristãos, etc. E uma mistura de religiões que vivia ali na região. E eles não propriamente, o pessoal subestima e ao mesmo tempo deprecia a influência árabe, porque eles foram bons, a influência deles não foi totalmente Sim, ruim, mas também não foi tão grande igual fala. Mas o que teve de influência não foi ruim, entendeu? Foi uma coisa boa. exato. Tanto na arte como também na maneira de lidar com os povos conquistados também, né? Sim. E a arte árabe, inclusive, chegou no Nordeste brasileiro. Mas essa questão do tropicalismo, né, que por serem povos marítimos de clima mediterrâneo e assim, Península Ibérica teve várias migrações, né? Teve migração romana, céltica e germânica, né, sueva, visigótica. E com isso, né, eles já tinham uma genética mais propensa para isso, né? Uma genética mais propensa para intercâmbio entre povos, né? Então, os próprios árabes também. E quando eles chegavam em climas tropicais, eles já eram mais acostumados, em vez de ser a clima frio, e eles conseguiram criar sociedades que, ao mesmo tempo, eram ibéricas, né? Eram portuguesas, tipo a civilização do açúcar que havia no Nordeste do Brasil, mas ao mesmo tempo também era uma coisa nova, né? Tipo, era como se fossem povos filhos do português. E quando a gente estava até citando os indo-europeus, né? Eles eram menerbundes no começo, né? No começo que não havia escassez feminina, né? Eram muitos homens aventureiros, solteiros, vindo e, tipo, eles tinham que usar as mulheres locais, né? Mas apesar disso, né? Nada mais Depois. Mannerbun do que o João Ramalho e o próprio Hernan Cortés, cara. Sim, sim, o Hernan Cortés toma um império milenar com poucas centenas de homens, né? E ele tava foragido da coroa, né? Ele é perdoado só depois que ele conquista, né? Ele, ó, tá aqui o meu perdão, tô comprando meu perdão. Ele dá um império de milhões de habitantes, né? O pessoal costuma falar, mas os conquistadores espanhóis eram muito gangsters, ficavam brigando entre si e tal. Sim, era exatamente isso, eram aventureiros, entendeu? Sim, sim. Os povos que vinham pra cá, geralmente eram mais descendentes, o próprio Spengler fala disso, eram mais descendentes dessa matiz germânica ibérica, né? Dos visigodos, dos suevos, etc. Que eram povos mais inquietos, né? Faustiano, o sentido faustiano, né, que ele usa na obra dele é aquele de sempre que busca o infinito, né, que nunca para. E a partir disso a gente vê que quando houve essa miscigenação, que depois, né, chegou as mulheres oficiais, que a gente queria até comentar disso, a gente vai entrar no sistema de castas, que trouxeram as mulheres oficiais, né, tipo, a elite tinha o português, ele tinha a sua esposa portuguesa, tinha os seus filhos portugueses que eles herdariam o seu posto, herdariam o posto de vice-rei, de governador, enquanto os seus filhos, né, que seriam também espanhóis, portugueses ou castis, e no caso os que ele mestiçasse, né, com as índias, né, que teria várias esposas, ou concubinas indígenas ou mesmo africanas também, no caso do Brasil, eles depois virariam mestiços, depois virariam castiços, né? Sim, tanto é que por exemplo, acontecia, dependendo do mérito do sujeito, quando ele morresse, ele nascia como determinado grupo racial, e quando ele morria, ele, sei lá, ele era considerado espanhol, entendeu? Isso também porque vale que essa noção de nacionalidade é muito complexo, porque na América existia mais a questão de ser súdito do rei, então eles eram súditos da coroa espanhola, súditos da coroa Exatamente. portuguesa. Essa que
o instituto jurídico da cidadania aqui era diferente do instituto mais do Estado Nacional, né? Porque a gente tá falando de impérios, né? A gente tá falando de... O império, ele é o que tem várias nações no sentido etnológico, tipo, povos, um etnos encerrado em si. E a partir disso, com essa questão de súditos, a gente até se assemelha com a noção romana, né, de cidadania. Tipo, o romano, ele é um cidadão romano porque, tipo, ele é integrante do império do Senado romano, entende? Ele é uma extensão desse imperium, de fato, né? Tipo, ele é uma conquista porque o império, o imperador é um título militar, né? E essa é uma pertença a algo que é maior do que si mesmo, entende? Não é tipo, é o meu sangue, é o meu povo. É algo que, tipo, eu tô subordinado numa cadeia hierárquica, e por isso, uma cadeia hierárquica que antecede e sucede ele, entende? E a partir disso a gente vê que o liberalismo, a gente vai entrar nesse ponto mais pra frente, o liberalismo não entra aqui na nossa cabeça dos latinos, dos ibéricos, também por causa disso, né? A nossa constituição política não admite isso. Sim, todo o império também, ele tem a pátria, ela tem uma missão que tem a precedência divina, né? E isso também Sim. não faltou nos impérios ibéricos, né? Você tem aí toda a questão do sebastianismo, etc., do retorno do império, que Portugal tinha essa identificação do império deles com o Divino Espírito Santo. Tanto que é a Exato, festa exato. mais importante do Império Português, né? Se o ouvinte estiver ouvindo isso aqui, cara, se você puder participar dessa festa, participe, porque é importante pra nossa civilização. Tu sabe onde tem no Brasil essa festa aí? Em vários lugares Celebra? tem, cara. Aí Que, fica a cargo da pessoa olhar aonde, né? sim, até em capitais, assim, inclusive. Capitais eu já não sei, cara, mas você tem muitas festas são famosas. No Maranhão, no acho que Mato Grosso também tem. Você tem a de Goiás, de Pirenópolis, né? Uhum. Aí em Minas Gerais deve ter também alguma coisa, né? Tem, aqui tem. Enfim, aí a gente tava falando dessa questão mais política, né? Tipo, o sistema de castas e tal, dessa questão aí de que eles subiriam na hierarquia também. E aproveitar e falar disso, né? Que esses povos latinos que se fundam, né? São povos jovens, né? Tipo, são civilização jovem, tipo, menos de um milênio, né? Tipo, vem fundando, aconteceu em 1492 e foi-se os países foram começar a ficar independentes no começo do século XIX, mas tem outras questões mais importantes também, né? Importantes de só salientar, né? Da fundação desses países independentes, porque a gente, tipo, várias questões assim, como porque o Brasil foi só um país, porque os vice-reinados espanhóis acabaram, né? Tipo, questão napoleônica, ingerência inglesa, maçonaria envolvida nisso tudo, e a gente tem que falar disso, né? Porque o Portugal e a Espanha, eu tinha mencionado, né? São países que eram dos dois braços na Igreja Católica no planeta. E a gente pergunta por que isso tudo acabou, né? Se, tipo, chegou a haver União Ibérica, chegou a haver unificação de facto, né? Desses domínios inteiros numa pessoa só, isso é importante, né? Que a gente tem a questão patrimonial, sempre envolve uma pessoa ser dono de tudo, até depois vai desembocar em caudillismo na América Latina. E o que eu falei nesse tweet foi cirúrgico, porque Portugal é como se fosse Caim e Abel, né? Portugal o mais velho porque foi o que primeiro se atirou ao mar, né, e também o último a morrer. Ele mata Abel, que seria a Espanha, né, que seria o filho favorito da igreja, né, que seria Deus, no caso, na analogia, por inveja o pecado, e inveja o pecado seria o quem? Seria o anglo-saxão, né, que foi o anglo-saxão que instigou briga entre Portugal e Espanha desde a Batalha de Aljubarrota, não é? Sim, são dois povos irmãos que por vezes vão ter um antagonismo, principalmente quando a relação chega com o inglês, né? Exato. A aliança portuguesa com a Inglaterra é a mais, inclusive, dura até hoje, né? E foi basicamente, a gente tava comentando uma vez que foi um relacionamento abusivo, né? Ou um amigo da onça, que a gente gosta de chamar. Não sei se vocês falam essa expressão aí. Aqui no Nordeste existe isso, tipo, o amigo da onça é um amigo Sim, um filho da amigo da puta. onça, aqui também existe isso. Exato, exato. Aí é que eu acho que, tipo, deve significar o amigo que quando chegar uma onça, ele vai te atirar pra onça e fugir, entendeu? Aí é cirúrgico pra explicar o que a Inglaterra fez com Portugal. Eu tava conversando com um português lá no nosso server, né, o Thiago,
E ele me falou que uma querela que houve entre os portugueses e os ingleses foi o Mapa Rosa. Você conhece essa Sim, questão aí? conheço o Mapa Rosa. Explica aí o que foi o Mapa Rosa, O então. Mapa Rosa foi uma divisão que Portugal tinha na África. Portugal queria ligar as colônias de Moçambique com a Angola. E para isso, o Portugal precisava do Zâmbia e do Botsuano, né? Zimbábue. Do Zimbábue e de Zâmbia. E a Inglaterra queria essa região para construir a ferrovia transafricana, né? E aí o que aconteceu? Pau no cu de Portugal, só isso. Portugal se ferrou, saiu na pior e teve que dar para Inglaterra essas duas colônias. Na Conferência de Berlim, não foi? Sim, isso mesmo. Inclusive, o Zimbábue virou era o cara que queria construir essa ferrovia, que é o maior expoente do imperialismo anglo no mundo, que seria o Cecil Rhodes, né? Que ele colocou o nome Rhodesia no que hoje é o Zimbábue, né? Que é Sim, uma história exatamente. bem interessante, inclusive, da Rhodesia. Mas só que exatamente o que houve, tipo, desde a Batalha de Aljubarrota, que tipo os ingleses ajudaram Portugal, enquanto que Portugal ganhou essa batalha contra a Espanha, que inclusive fundou a dinastia de Avis, né? Com a querela sucessória. E a De, França ajudou a Espanha, né? de fato, e não só depois, Portugal só não foi conquistado pela Espanha também por causa da força que Portugal exercia. Os espanhóis simplesmente não conseguiam capturar Portugal. Toda vez que eles iam tentar conquistar Portugal dava um jeito de derrotar eles ferradamente no campo de batalha. E assim, geneticamente, né, os povos, digamos, os súditos, né, a maioria da população, não tem muita diferença entre Portugal e Castela, Galícia, né? Sim, Portugal vem de Galícia, né? Sim, sim. Portugal ele nasce da Galícia. Portugalícia, né? Sim. E outra coisa horrível, né, que nós brasileiros conhecemos mais é acho que é tratado de Methuen, que foi o nome do diplomata inglês que fez, basicamente. Era A Inglaterra era uma potência manufatureira, né? Tava começando até a Revolução Industrial, lá pelo começo do século XVIII. E eles trocavam produtos manufaturados por vinho português, que Portugal tem uma vinheteria grande, né? Tipo, muitos vinhedos e vinho mediterrâneo, essas coisas, né? Por causa do Sim. clima e tal. Sendo que, tipo, houve uma manipulação econômica por parte da Inglaterra, né? Para os vinhos de Portugal não valerem tanto nesse comércio. Aí o que foi que teve que acontecer, né? Portugal tinha que pagar o tratado, porque estavam recebendo a manufatura que ia, inclusive, impedia Portugal. O Pombal tentou mudar isso, né? O Marquês de Pombal, mas não conseguiu, né? Porque, tipo, o influxo de bens ingleses no Portugal continental mesmo, europeu, era muito grande, que isso daí acabava com o mercado interno, né? E, tipo, Portugal tinha que pagar, de certa forma, né? E sendo que eles acabaram de descobrir isso daí tudo se eu não me engano, foi o próprio Marquês de Pombal que fez, ou foi o monarca anterior a ele que fez esse tratado. Que eles tiveram que pagar todo o ouro que eles descobriram no Brasil, né? Que eles estavam descobrindo, inclusive em Minas Gerais, né? Pra Inglaterra, e tipo, a maioria do ouro, boa parte do ouro que foi retirado naquela época, né, que o Brasil ainda tem muito ouro apesar daquilo, né, tipo, aquele meme que falam, aquele meme horrível de ai, roubaram o nosso ouro, que tá em 1 milhão de vezes errado, né, tipo, quem roubou o nosso ouro foi a Inglaterra, não foi Portugal, né, e não tem como roubar o que é seu, né, também. Sim, e de fato, e só hoje, provavelmente, com as tecnologias que a gente tem, provavelmente extrai muito mais ouro do que aquela época, e não fica com a gente. Você não vê nenhuma Sim, igreja. Eu não vejo eles construindo igreja com o ouro que a gente extrai hoje. Constrói? constrói Isso é nada. uma coisa o ouro que extraíram aqui tá nas igrejas de São João del Rei, de Salvador. Eu não tô vendo o ouro que estão extraindo agora retornando em nada pra gente, né? Muito pelo contrário. Sim, sim. E, cara, tipo, a gente vê, né, o engraçado que essa ingerência inglesa, principalmente, que, tipo, destrói o Império Hispânico, né? Que, tipo, lá destrói a invencível armada do Filipe II, né? Tem essas brigas inteiras com que o Filipe II não conseguiu conquistar a Inglaterra por causa que a filha, a Maria, né, da Inglaterra, que era prima dele pela linhagem do Carlos V, inclusive, que era o Sacro Imperador Romano, ela não conseguiu ter filho, a chamada Bloody Mary, né, que os ingleses chamam até hoje disso, justamente porque ela era católica e estava querendo fazer o certo lá no país dela, né, tipo, restaurar o catolicismo, literalmente. E
E com isso, né, a gente vê essa decadência, né, desses povos latinos ibéricos no mundo, justamente por causa que o anglo-saxão ele é insidioso, né? Ele sempre o imperialismo dele é mais, tipo, além de ser o dinheiro, né, que além de ser uma coisa mais econômica do que militar, tipo, acabar com as maneiras desse país se sustentar para depois conquistar, né? Porque eles sempre lutam com alguém, geralmente quando tá mais fraco, né, eles não conseguem brigar de igual para igual, não fizeram isso nem com a Alemanha nazista, nem com as outras guerras mais napoleônicas, inclusive, também. Sim, e a diferença principal entre as colônias do anglo-saxão é que as colônias da França e dos anglo-saxões nada mais eram do que interpostos comerciais, né? Sim, sim, sim. Eram entrepostos comerciais que eles usavam, né, de base. E, porventura, nos Estados Unidos, os exilados puritanos Exatamente. foram para lá e colonizaram, né, e ocuparam aquele lugar. Só que a intenção nunca foi de fazer igual os espanhóis e os portugueses estavam fazendo, que eram verdadeiras criações de nações, né? Eles estavam verdadeiramente construindo cidades aqui, universidades, aquedutos, tudo isso eles estavam construindo nas colônias deles, enquanto lá nos Estados Unidos era o quê? O puritano tinha que dar o jeito dele de construir as coisas lá. Sim, Enquanto sim. aqui os caras estavam anos-luz na frente. E, inclusive, foi um dos grandes temores, né? Eles precisavam de dividir a América Espanhola. O próprio Estados Unidos admitia isso como política deles. Pra gente Sim, sim, conseguir cara. crescer, a gente tem que destruir a unidade da América Espanhola e da América Portuguesa. Porque senão esses caras aí, eles vão passar por cima da gente. E cara, e foi exatamente isso, né? Tipo, os Estados Unidos também, como um país anglo-saxão, eles, com a doutrina Monroe, né, que era, tipo, diziam, América para os americanos, é isso, né, cara? Tipo, a gente tá fazendo da América Latina o nosso quintal, é isso que eles querem. Eles fizeram isso, tipo, destruíram o Panamá, a Gran Colômbia, né, financiaram independências, tipo, contra Portugal, tipo, pra os países irmãos se matarem, né, tipo, maçonaria, tipo, a própria Inconfidência Mineira, tá ligado? Os caras ligaram não, né, que não existia porra de telefone naquela época. Mas, tipo, os caras, sei lá, Ferraram com o México completamente. mandaram, mandaram cartas pros Founding Fathers americanos pra ajudarem os caras, entendeu? Tipo, muita coisa, assim. Essa questão do México aí é muito triste, inclusive, né? Do Iturbide, né? Sim, do Iturbide e do Maximiliano, que os dois imperadores do México foram fuzilados com a ajuda dos Estados Unidos. Principalmente o Maximiliano. E os Estados Unidos literalmente roubou metade do México, né? Metade O do território Texas, né? mexicano foi pro saco. O Texas, a própria Califórnia, tipo, eles mandaram pessoas anglo-étnicas, né, pra emigrar pro México, e o México não, o Texas, né, que o Texas era parte do México na época, né. E os caras depois se separaram e depois viraram parte da União, né. Sim. E a guerra contra o México foi totalmente parcial, entendeu? Inclusive, os próprios comandantes americanos confessam que eles fizeram de tudo que eles podiam fazer para provocar a guerra contra o México, eles fizeram, porque eles sabiam que o México não tem como se defender propriamente. Pois é, tipo, a gente pode pensar a partir disso, né, um paradigma geopolítico, porque a gente tá discutindo, né, tipo, a gente sabe a história, a gente vê que, tipo, povos jovens, né, que foram simplesmente sacaneados, né, tipo, os caras sacanearam a gente, então a gente traz aqui o que realmente aconteceu na história, a gente não tá trazendo revisionismo, literalmente, o que é revisionismo revisionismo estrangeirista, né, que existe em toda a América Latina, lenda negra, inclusive a gente comentou no começo do podcast, né, a lenda negra, que o espanhol é tudo de ruim, que o governo dos ibéricos aconteceu na América foi literalmente opressão, né? A gente pode passar o dia todo falando só dessas narrativas, né? Inclusive já tem muita coisa escrita, eu vou colocar no artigo que eu falei sobre isso. Dá pra fazer um artigo só sobre isso, inclusive. Basicamente, odeia a si mesmo, odeia seus ancestrais, basicamente isso que eles ensinam. E formas em várias narrativas, né? Odeio seu ancestral, enfia NS na cabeça dos moleques e raça realista. Odeio seu ancestral português porque ele mestiçou. Odeio seu ancestral português porque seu país é subdesenvolvido. Aí, enquanto isso, as empresas dele que estão minerando, tomando tudo nosso, entendeu? Sim, sim, cara. Pois aí, coisa 100% insidiosa, entendeu? E Odeio seu disso. ancestral português porque nos últimos, sei lá, 50 anos seu país tá ruim, como se todo país não tivesse problemas, né? Tivesse épocas que Pois tá uma é. bosta. Inclusive, a gente Exato, já foi cara. melhor do que eles uma época, e agora a gente tá ruim. Sim, sim. A Argentina, inclusive, o próprio Brasil teve, na época do Império, né? Teve muita. O México, até a Bolívia já foi um país rico, entendeu? Pois é, cara. Tipo, ninguém fala disso porque tem um interesse do que as pessoas Um desse dos país pensem homens assim. mais ricos do mundo era boliviano, era o Barão do Estanho.
que ele ficou rico vendendo estanha. A Bolívia era um país muito rico. Depois, agora, recentemente, que a América Latina ficou ruim, né? Teve essa queda. Exato, exato. E, tipo, a gente vê que a gente tem que pensar uma geopolítica, né, que a gente tá fazendo aqui, a partir dessa história, né? A partir de uma identidade ibérica, né? A gente tem que ver, por exemplo, eu até citei disso no meu artigo lá, eu falei que o pessoal reclama da miscigenação, que o miscigenado ele é tudo e nada ao mesmo tempo, tipo, é como se ele fosse um órfão. E tipo, ele é assim porque ele não tem uma identificação, justamente porque o pai, que seria Portugal, né, que seria a Espanha, foi tirado da cena, entendeu? Ele não tem como se identificar, ele seria português numa época, na época da colônia, quando o pessoal miscigenava muito mais do que agora, inclusive. Mas agora, tipo, não tem essa identidade. Tipo, a única coisa que a gente tem é a língua, entendeu? O pessoal vê muito brasileiro, inclusive, dizendo e eles fazem o quê? Em vez de você se identificar com Portugal, que é o seu ancestral, que é o cara que fundou, o cara que deu a língua que você tá falando, deu a civilização que você tá pisando, o solo, inclusive, tudo, tá ligado? E esse legado lindo que a gente tem, os caras ficam adorando e ficam olhando, tipo, pra Zumbi dos Palmares, tá ligado? Pra, tipo, coisa que foram literalmente os perdedores, os caras que foram literalmente, tipo, os povos que lutaram contra isso, entende? Que não foram as que negaram a assimilação. E, tipo, isso daí não é espontâneo. Isso é a parte mais engraçada, né? Que quem financia esses movimentos, sei lá, africanistas e terroristas, né? Tipo, isso é geralmente um terrorismo porque são povos, assim, mais da terra, né? Porque enquanto Espanha e Portugal eram povos que vieram dos mares, né? Eles vêm, tipo, de um impulso fundacional e capitalista americano, né? Anglo, né? Os anglos sempre estão por trás de tudo, tipo, é a questão anglo, né? O eterno anglo. Sim, os Mapuches, todo esse pessoal aí que odeia o negócio aí, e é bem, deixar isso bem claro. Os caras que afirmam isso, vocês estão querendo sua morte, entendeu? Eles estão querendo que você desapareça. Esse é o problema, entendeu? Sim, Você virar e fala que você defende um grupo específico YX e o cara é miscigenado. Onde ele fica nessa equação, né? sim, Na sim. Espanha, em Portugal, ele tinha lugar. Aqui, nesse império indígena, ele não existe, ele é o pária, ele é o cara que tem que ser destruído. O estado fantoche que esse, sei lá, o estado plurinacional que ele vai acabar fazendo pra depois secessionar e fazer uma coisa assim, vai ser um estado fantoche mais ainda, tipo, vai ser mais divisão na Quem sociedade, que tá na interessado na nação. nossa divisão? Só os anglos, entendeu? Exato, exatamente, tipo, não tem conversas pra saber quem é o nosso maior inimigo, tipo, se você nasceu nesse contexto, você nasceu nessa terra, independentemente de onde foi, de qual raça, isso daí você tá nesse contexto e, tipo, tudo o que te contam por fora é mentira, entende? E isso é ridículo como gente não quer ver isso. De fato. Exato. E assim, a gente tem que pensar no geopolítico, né? De tipo, um alinhamento, nem que seja militar, nem que seja diplomático, ou até politicamente, né? Que esse daí seria Sim, o melhor fim de tudo, né? nessa questão geopolítica, querendo ou não, os esquerdistas foram muito inteligentes nisso, né? Principalmente a esquerda antiga aqui da América Latina, que era o que a gente tá contra o imperialismo americano. E é o seguinte, a gente tem que ser pragmático, os caras tentando destruir a gente, tentando dividir a gente, então a gente tem que se apoiar e não importa, entendeu? Aí o que eles Fidel, fizeram? né? O Fidel, e por isso que a esquerda, por exemplo, mais antiga, mais negócio defende o Maduro, mesmo que o Maduro seja um Sim, sim. idiota, entendeu? Porque o Maduro vai continuar lá, entendeu? A Venezuela, de toda forma, é importante, Uhum. entendeu? Nosso vizinho, né? A gente tem que se unir de todas as formas, porque se a gente dividir, fudeu, entendeu? Sim, cara, A chega a gente ser mil vezes mais pragmático que os idiotas dos neocon, né? de fato, eles chegam a ser mais pragmáticos, entendeu? Não que a gente, sei lá, vai defender o Maduro, porque ele é um idiota, entendeu? Mas os caras, eles defendem por essa razão, entendeu? É Porque aquilo que a gente fala. geopoliticamente eles têm que fazer isso. E aí É, os Melcon ficam espantados quando por exemplo, o Mourão diz, bom que não, o pessoal da Venezuela não é armado, porque se tivesse uma guerra civil ia ser muito ruim pro resto da América Latina. De fato, ia ser ruim, entendeu? aham. Mas a gente tá chegando num ponto que talvez esse pragmatismo esteja começando a se quebrar pelo fato dessa agenda política anglo tá muito avançada. Progressista, sim. Sim. Não, Tipo, os progressistas hoje já defendem a escravização total, tem que escravizar tudo pra Inglaterra, tem que adotar tudo que a Inglaterra diz pra gente adotar, tem que adotar todas as pautas, tem que vender o Banco Central, é isso aí, cara.
Cara, tipo, eu vi lá os caras. O Carlos Alberto Santos, inclusive, escreveu um texto, né? Que, tipo, teve um. Ele falou alguma coisa no Twitter e um homossexual lá respondeu ele falando assim: ah, não, Biden presidente do mundo, se trouxer direitos gays, tá valendo. Foi uma coisa basicamente nesse sentido, né? Tipo, o engraçado que eu sempre falo pra. Quando eu encontro um esquerdista, tipo, eu quero saber logo se, tipo, ele adota essas pautas identitárias, entendeu? Porque, tipo, o cara pode falar, eu sou contra o imperialismo, eu sou contra o americanismo, né? Mas, tipo, se o cara apoia, sei lá, direitos humanos, se o cara apoia algum, tipo, George Floyd, Black Lives Matter, essas coisas assim, ele literalmente tá apoiando o Império Americano, se liga. Sim, exatamente. Eu sou contra o Império Americano, adotando todas as posições que o Império Americano usa pra se infiltrar na sociedade. E eles usam ONGs e tudo, exatamente. Eles usam ONGs, usam tudo pra entrar dentro do seu país e subverter as coisas. Pra essas ONGs justamente pra ofuscar que são, sei lá, Estado americano fazendo as coisas. Tipo, ah não, Sim, é um filantropo bonzinho que tá financiando a gente. Tipo, ele tá financiando a gente porque ele acredita no futuro bom da humanidade. Não, cara, tipo, quer destruir uma civilização pra ele mandar aqui, entendeu? exatamente. É que era erudir tudo pra ele dominar, entendeu? É, assim. Aí, tipo, a gente aproveitar isso que você falou da esquerda, né? Que a esquerda apoia a Venezuela por lógica, né? Tipo, eles podem ser um idiota, essas coisas, mas tipo, ele continua sendo meu irmão, continua sendo alguém que tá do lado do meu vizinho, entendeu? Tipo, se a minha casa começar a pegar fogo, a dele começar a pegar fogo, a minha vai se lascar também, entendeu? E tipo, a gente até comentou disso, né, no podcast passado, que o Franco, ele se aliava, né, com o resto da América Latina, que o Franco, assim, Franco e Salazar são os dois últimos governantes do mundo ibérico, os dois últimos melhores governantes do mundo ibérico, né? Não, Esses são do Fujimori, etc. o Fujimori era conhecido, tem foto do Fujimori com o Franco, cara, com o Fidel Castro, cara. Sim, sim. Foto dos Tipo, dois, mó brotherzão, etc. Eles fizeram uhum. isso não porque eles necessariamente concordavam ideologicamente, mas porque era pragmatismo geopolítico. E, tipo, a gente até comentou também que Brasil não tem mais isso tanto com Portugal, né? Enquanto, sei lá, o mundo hispânico, né? Tipo, muitos. A gente tá começando a conhecer galera, assim, de outros países da América Latina, da própria Espanha também, no Twitter, nessas redes sociais, assim, que eles ainda têm essa senso de irmandade, enquanto, sei lá, o brasileiro vê Portugal, xinga o português, né? Tipo, esse sentimento anti-lusitano, né? Que o Freire combatia muito, inclusive. De fato. E nessa perspectiva, né, desse alinhamento lógico da geopolítica, isso daí deveria acontecer em toda a Iberoamérica, né? Tipo, a gente não vai rejeitar quem fala, sei lá, a mesma língua que a gente, tipo, eu acredito que deveria existir. O próprio Freire falava muito disso, tipo, a comunidade lusófona global, né? Que, tipo, isso daí que era o Reino Unido de Portugal e Algarves, né? A comunidade global da monarquia portuguesa, tipo, todos os súditos sobre uma lei, um rei e um deus, né? E com isso, né, a gente almeja, né, uma unificação, de fato mesmo, unificação política, um só soberano, né, com isso, e com isso, tipo, sobre tudo que eu falei do Cabo das Tormentas, né, eu vivia pensando assim, o neoabsolutismo, o formalismo que eu vivia falando, tipo, explicando, é uma teoria política, tipo, não é uma maneira de fazer governo. Tipo, a mesma coisa você falar uma democracia, você falar essas coisas, mas não basta só isso, né? Não basta você saber a teoria e, tipo, você tem que aplicar lá a prática e, tipo, você tem que fazer uma teoria baseada no lugar que você tá situado, né? O Dasein, né? Aquela coisa toda que pode até aproximar do Dugin. O Dugin, ele é certo nesse quesito aí. Porque, tipo, a gente tem que pensar, sei lá, no superar o liberalismo, né? Que é o pós-liberalismo fala isso, que até porque os nossos povos não são liberais, né? Nossos povos são dinâmicos, isso daí a gente vai entrar depois desse ponto, mas pensar uma forma de governança latina, né? Que foi o que eu fiz no meu texto, né? Que tô citando aqui pela quinta vez, Sim, eu acho. é notório pensar nessa forma de governar latina, né? Que é o, por exemplo, a gente mencionou a questão do caudilismo, né? Que era o Sim, caso daquela do rei que falta o rei, então eles apoiam o caudilho. Aí eu tava pensando nisso, por exemplo, a gente tá tendo no domingo, né? A eleição no Peru, né? E entre duas pessoas, dois, entre aspas, sim, autoritários que os liberais estão colocando. E o Pedro Castilho, ele é identificado com a parte mais indígena do Peru. E é interessante que no Peru, as partes mais indígenas sempre votam pelo caudilho, tá ligado? Então, assim, sim. o pessoal que, entre aspas, não era pra ser tão latino,
se comporta exatamente muito mais Exato. latino do que o pessoal em Lima se comporta, entendeu? O pessoal em Lima É fica mais lá, não, cosmopolita, democracia. né? Que é mais cosmopolita, o pessoal que tá mais isolado, eles ainda retém, né? Tanto que o Pedro Castilho é Cajamarca. E lá em Cajamarca foi que o Francisco Pizarro derrotou o Atahualpa, que era o imperador Inca. Uhum. E, cara, essa questão é muito interessante, tipo, o espanhol nunca chegou a ser liberal, tá ligado? Tipo, o português, eles chegaram a ter, tipo, monarcas liberais, né? O espanhol teve menos que Portugal. Portugal teve o Dom Pedro, né? Dom Pedro IV, que aqui é o E sim, nosso Dom e Pedro I, quando né? eles tiveram um governo liberal, o império deles acabou, entendeu? É, exatamente, tipo, não encaixa. Da mesma forma que, sei lá, o alemão, que fizeram com a Alemanha, né? Eu fiz um texto sobre a germandade, né? Tipo, o que acontece com a Alemanha quando esse cara, pra implantar a democracia na Alemanha, os caras, tipo, República de Weimar, que foi um desastre, né? Que durou poucos anos e, tipo, virou uma coisa muito mais autoritária, que virou o nazismo, né? E eles tiveram que literalmente castrar o povo alemão espiritualmente. Tipo, o que existe lá na Alemanha é um governo americano fantoche, entendeu? É o governo americano falando alemão, tá ligado? Sim, E, exatamente. e O assim, sistema americano transplantado na Europa foi severamente americanizado. E o exato. Dugin, ele chega a falar isso, né? Ele vira e afirma, não, que a Europa, o que existe hoje, é na caricatura dos Estados Unidos. Sim. Principalmente politicamente e em traços culturais. Exatamente, e, tipo, isso não encaixa entre nós ibéricos. Tipo, o pessoal vive reclamando assim: o Brasil nunca vai ser uma democracia. O Brasil não tem sentimento democrático. O Brasil não tem transparência. O Brasil tem nepotismo. Cara, tipo, a sua frase tá errada porque você tem que tirar, sei lá, o Brasil, tem que tirar a América Latina pra conseguir essas instituições políticas que você tá querendo, entendeu? Porque você não vai encaixar, tipo, o povo, a noção, tipo, a Constituição, né? Constituição em C maiúsculo, né? Tipo, o ser político daquilo que, onde a gente, C minúsculo, né? Porque a Constituição com C maiúsculo é o documento que é iluminista, né? Mas, tipo, a noção de Constituição, que é uma noção grega, dizia isso, né? Tipo, como é que um povo vai por, tipo, o povo em si vai se organizar politicamente por ser esse povo, entendeu? Não tem como você mudar, a não ser que você, tipo, mude 100% o que o povo pensa ou você castre E o que espiritualmente quem eles quiser. fazem, o que eles fazem com isso? Destroem o povo, trazendo a cultura americana pra cá, entendeu? Sim, Implantando sim. ela no povo. Castrar espiritualmente, que nem fizeram com os alemães, entendeu? Que era um E isso povo tá muito acontecendo agora, forte. né? Você vê o que tá acontecendo no Chile. Sim, exato, exato. E, Onde é e que o desse, Chile abandonou completamente a sua própria identidade, né? Agora o Chile é o quê? Um país ateísta, caminhando para um sim, sim. Estado plurinacional. Só que essa é a parte interessante. Porque eles estão herdando um sistema que já tá completamente despirocado da cabeça, não, um sistema que não é funcional, porque é Uhum. pensado numa universidade aleatória nos Estados Unidos, entendeu? Que eles chegam aqui, copiam aqui, e a probabilidade do sistema funcionar é muito baixa, porque ele é pouquíssimo Exato. pragmático. O pessoal não pensa um sistema autóctone, entendeu? Tipo, a gente fica importando sistemas de outros cantos, ninguém pensa nada daqui. E, tipo, os próprios pensadores que nasceram aqui, eles pensam em termos, né, de fora e tal. Tipo, se analisar a história e tal, os positivistas fazem isso, geralmente. Os caras, Sim, com exceção do Lantz, né, porque o Lantz, ele foi um cara que, ele viu que não ia dar certo, tipo, ele era positivista, ele era pessimista pra ele era caralho. um positivista inverso, né? Ele vira e fala assim, Sim. não, a gente tem que ter literalmente a autocracia, porque não adianta, não vai funcionar. É a ordem, entendeu? Não tem mais o resto a gente discute depois. Sim, não tem ordem, não tem amor nem progresso, só ordem, ordem, ordem. E, tipo, é engraçado isso que, tipo, nunca aconteceu o pessoal reclama, né, também, a gente não tem governo funcional, a gente não consegue simplesmente governar e assim, cara, não existe porque a gente não tem um sistema nosso, entendeu? A gente não pensa sistema nosso, e até porque se a gente tentar pensar algo nosso, né, sei lá, uma monarquia, uma coisa assim, esses desgraçados desses ângulos fazem tudo pra derrubar, né? Engraçado disso, né? E, E também, cara, nessa questão dos povos, assim, o pessoal reclama do caudilismo, do personalismo, golpe de Estado, guerra civil, mas é isso, tipo, essas são características nossas, né? Tipo, e o sistema de governança autóctone tem que pensar nesses termos, né? Tipo, tem que pensar no Estado patrimonial, tipo, que confunda público com privado, que isso daí é uma emulação monárquica, né? Uma herança monárquica nossa. Tipo, o sistema de clã, famílias, né? Tipo, o pessoal reclama de nepotismo, mas também é uma coisa 100% natural, tá ligado? Tipo, o sistema de transparência a gente tem que ficar fazendo, prestando conta pra tudo. Tem que o sistema que tem que um poder frear o poder.
Isso daí não existe, tipo, no máximo que existe, sei lá, federalismo também, federalismo é algo totalmente alóctone daqui. E essas coisas, assim, não tem como encaixar, porque justamente os ibéricos eles vão olhar de outra forma e eles vão praticar de outra forma. Tipo, você não vai colocar, sei lá, um cachorro pra fazer um truque de gato, entendeu? Se ele for fazer o truque de gato, ele vai, tipo, enrolar, entre aspas, tipo, que o pessoal chama de corrupção, né? Justamente pra poder fazer dessa forma que ele é, entende? É uma questão mais de ser, uma questão puramente de design, né? Sim, eu concordo, porque no caso você tem aqui no Brasil o positivismo, né, que foi importado. Você tem o próprio marxismo-leninismo, que é importado, todas essas ideologias que nunca funcionam, entendeu? O federalismo também, apesar que você vai argumentar, por exemplo, por Rosas, quando ele governou a Argentina, ele foi mais unitário do que os próprios unitários, ele governou com punho de ferro desde Buenos Aires. E todas essas limitações, né, elas acabam por criar mais divisões, né? É, tipo, o liberalismo ele não se transforma, ele quando ele vem aqui ele se transforma, né? Ele não é a mesma coisa de, sei lá, Inglaterra, França, essas coisas, tipo, ele opera dessa, assim, corrupção, o pessoal começa a pensar dessa forma, né? E na verdade é basicamente tá pintando uma coisa que não é pra ser daquela cor, né? Sim, não importa, entendeu? Tipo, é igual o Peru, os caras vão sempre votar no Caudillo, entendeu? É igual no Brasil, as pessoas vão votar no Lula porque ele era o líder, né? Não vão votar no É Lula porque acreditam populista, né? nas propostas dele. É. Aí os caras acham que o populismo é. Não, as pessoas estão erradas por serem populistas, da natureza dela. Então tem que mudar a natureza das pessoas. Não é o sistema que tá errado, que tem uma coisa errada com o sistema. O problema não é o sistema, é as pessoas que não se adequam com ele. Olha o nível que a gente já chegou, entendeu? Tipo, as pessoas são antidemocráticas, tipo, a democracia que é um governo do povo, né? As pessoas não são antidemocráticas porque elas querem uma pessoa que vai chegar nos interesses do povo, né? Não no interesse dos Estados Unidos, se liga. Exatamente. E o que a gente propõe, né, até com o Cabo, né, quando a gente começar a escrever o estudo, é pensar dessa forma, tipo, pensar sei lá, a gente não pode olhar pra maneira que os exércitos latinos se portam, por exemplo, e colocar isso naquela teoria, sei lá, francesa de que o exército que tem que obedecer à liderança civil, entendeu? Não tem como se fazer um negócio desse de países que foram fundados até por governos militares, entendeu? Porque foram sucedidos por vários governos militares e com militares ativamente participando nas políticas, né? Diferentemente de que, sei lá, um americano vê isso, os outros países veem um europeu vê isso, e, tipo, o europeu que gosta de colocar mulher em Ministério da Defesa, né, vê isso e fica achando ruim, mas assim, a gente é outra civilização, a gente é outro povo, né? E a gente tem que pensar assim, uma coisa que emule uma coroa, uma monarquia, porque somos povos monárquicos, querendo ou não, né? Uma pessoa que tenha o domínio sobre as coisas, né? A gente tem que pensar como seria o papel de um soberano latino, como seria o papel de um militar latino, como seria o papel da sociedade latina, como seria o papel como se estratificaria o povo, as elites, etc. E tem que pensar de uma forma diferente do resto do mundo, né? Olhando para nossa história e olhando para a Constituição, assim, que eu expliquei, o conceito que eu já expliquei antes. Sim, de fato, essas tendências à importação, que já foi falado, mas é necessário reiterar, elas sempre só causam mais confusão, né? A gente tá, sei lá, há uns 80 anos que parece que a América Latina tá desgovernada. Pois é, né? A gente pode começar agora a falar da questão geopolítica disso, né? Porque, como eu já até mencionei em call uma vez, né? Isso daí, essa ordem americana que manda no mundo hoje em dia desde a queda da Guerra Fria, esse mundo unipolar, né, que o Dugin fala, que é a nossa condição contemporânea do fim da história, né, isso aí que seria um mundo liberal, que seria um mundo só os Estados Unidos e democracia liberal mandando no mundo inteiro, isso daí tá ruindo. Isso daí começa a ruir porque os Estados Unidos são um império em decadência e que é uma ordem sustentável tanto logística quanto econômica quanto militarmente. Tipo, os próprios americanos é um negócio ruim, entende? Eles não conseguem manter uma estrutura dessas, até porque não tem mais o fim, que ela servia, né? Tipo, essa estrutura de alianças, né, com OTAN, etc., era justamente para conseguir derrubar a União Soviética econômica e militarmente, né? Mas agora essa net, né, essa teia de alianças não faz o menor sentido nos dias de hoje, né? E o Trump ele já queria acabar com isso, enquanto o Biden ele tá como se
tivesse fazendo a Ghost Dance pra manter isso tudo, né? E tá. Sim, eles estão transformando a China na nova União Soviética. Sim, sim. E literalmente, né, destruindo a economia americana no processo, destruindo a própria civilização americana com o negócio de George Floyd, essas coisas assim, né? É o estágio mais avançado da civilização americana, né? Estado confessional do George Floyd. É, exatamente. E com isso, né, a América Latina sofre com isso, a gente tá vendo que é o inverno, né? A gente falou disso no podcast passado, né? Mas o que a gente pensa, o que a gente quer geopoliticamente, né, seria uma unificação, seria uma independência do mundo ibérico do resto dos outros impérios, né? A gente reafirmar essa nossa natureza imperial não do zero, né, mas tipo um retorno, a partir desse retorno espiritual a gente possa inaugurar um paradigma que seja pós-liberal e liberal também, né, porque a gente rejeita o liberalismo hoje, né, para depois progredir a partir dele. E a América do Sul, cara, eu vejo muita oportunidade, isso daí a gente pode comentar muito sobre, até porque a gente já mencionou, né, são povos novos, são países que estão ainda na evolução, não estão na decadência, tipo, a gente ainda não teve um começo próprio por causa de sabotagem. E a gente pode até falar num viés mais metafísico, é capaz de existir fundação de pátrias mais na América do Sul do que em qualquer outro lugar, tipo, a África pode ser países mais novos, assim, de certa forma. Eu acho que não tanto, né? Porque a África, eles não teve tanta esse intercâmbio de culturas como houve na América Latina, mas eu digo assim que a América Latina é o mais fácil de ver essa fundação de pátrias em comparação, sei lá, à Europa e os outros países que você acha. De fato, né? Porque além de lá estar mais consolidados, os governos de lá são extremamente bons em se manter, enquanto os aqui são horríveis. O governo Sim, lá, sei lá, se ele adotar o cota de dar a bunda, os daqui, mesmo se eles tentassem isso, eles não iam conseguir forçar as pessoas, a não ser que as pessoas quisessem, né? elas têm como se fosse mais liberdade de fazer, né? Tipo, liberdade. é, Aquela liberdade, inclusive eu fiz uma thread sobre isso, tipo, uma liberdade de se locomover, uma liberdade de exercer predação, entende? Sim, a América do Sul, ela é, desde os primórdios, até se eu falar numa perspectiva geológica, ela sempre foi um lugar muito isolado e muito remoto, e até hoje, assim, de fato. Sim, sim. E com isso, né, a gente pode ver que existe oportunidade, né? Que a gente falou muito do inverno, a galera pode ter ficado blackpillada, dizendo, mais uns. E o que a gente tenta trazer aqui, tipo, é maneiras de a gente sobreviver a esse inverno, né? Maneiras da gente também, que a gente comentou, inclusive, lá no final, né? Tipo, questão de entrar em burocracias, de entrar em instituições castrenses, instituições marciais e tal. E a partir disso, tipo, conseguir se manter, conseguir não se lascar, não ser destruído, não ser morto, enquanto nesses anos aí, que vão ser ruins pro mundo no geral, né? Tipo, os Estados Unidos tá bem pior com Sim, nós revoltas, vamos sair provavelmente nas piores crises econômicas da história. sim, sim. Tipo, pior que a de Por- 29, etc. Sim, porque nunca chegou nesse nível do mundo inteiro parar, entendeu? O mundo inteiro ficar dentro Exato. de casa. Nunca na E, história, assim, aconteceu um negócio dessa magnitude. Então imagina, se um peteleco derrubar a casa de cartas, imagina no fundo do poço que a gente tá com tudo ficou parado esses anos. exato, e, tipo, é o caos que forja os heróis, né? Aquela questão da história cíclica. Que tempos bons geram homens fracos, homens fracos geram tempos difíceis geram homens fortes, né? E, tipo, a gente vai provar o nosso vigor, o nosso valor nesses tempos, né? E quem não fraquejar vai ter oportunidade na América Latina. Porque, tipo, nossa geração, né? A gente tem a oportunidade de ser as elites, até porque as elites passadas vão morrer uma hora, né? E, e com isso tudo, tipo, tanta violência, com tanta instabilidade, quem vai se provar mesmo são os que têm mais proficiência militarmente também, marcialmente, fisicamente e também intelectualmente, né? Porque você não consegue fundar um sistema só na base da força, né? Você tem que estruturar ele. Teoreticamente é isso que a gente quer fazer também nos dois sentidos, né? Também, além de instruir pessoas que querem chegar nesses pontos de virarem militares, virarem policiais, de entrarem em instituições de inteligência, que muitas pessoas, e nós dois aqui, queremos também fazer isso. A gente também quer fazer
uma teoria, fazer uma doutrina sobre isso. A gente conhece pessoas no resto da Ibéria, né? Ibéria expandida, do América Hispânica, e na própria Espanha também, a gente vai falar disso mais pra frente. Sim, E também penso nisso. a realidade é que nós também temos que sistematizar uma forma de pensamento, uma escola de pensamento que prioriza a gente, entendeu? Porque a maioria, a gente vê principalmente na dissidência, a maioria do que eles pensam é a cópia de, sei lá, o magnetismo americano, nova direita do tal, do sei lá das quantas, isso, liberalismo anglo-saxão, que por exemplo, os neocons brasileiros, eles são conservadores anglo-saxões, não são conservadores Sim, ibéricos. Eles perguntaram Burke, desse Donoso Cortes, eles não sabem nem quem que é isso, né? exato. Tipo, De Maistre também, né? Que é francês, mas ele tá na linha nos curtas. Mas assim, você fala em escola de pensamento nesse sentido, né? Pessoas no nosso servidor lá do Cabo das Tormentas, né? A gente tá abrindo para pessoas que querem escrever pro nosso site para produzirem conteúdo nesse sentido. Tem o canal do Úfilas, né? Que é o cara do Telegram, que tá lá no nosso server também, que já é um historiador também e tá produzindo muita coisa foda sobre o Brasil, sobre a Ibéria, no sentido muito, assim, parecido com o que a gente pensa também. E assim, com essas pessoas produzindo, a gente tem que começar de algum canto, né? Tipo, eu não sou formado ainda e muita gente também tem nossa faixa etária de idade, tipo, começo de 20 anos, entende? E também a gente tem que começar de uma hora, e se a gente já começa com essa idade, tipo, eu acredito também que no futuro vai ficar só melhor. A gente só tende a aprender mais, só tende a estudar mais. Mas geopoliticamente falando, né? A gente tem que também notar a importância do que é não só a América do Sul, mas também o Brasil, né? O Brasil, a gente tem que falar da América do Sul como inclusive, eu acho que foi você que mencionou, né, que a América do Sul seria Jotunheim, tipo, uma bem licença poética mesmo, uma metáfora, porque tudo aqui é imenso, tudo aqui é gigante, tipo, a gente tem a maior reserva de petróleo do mundo, maior cordilheira do Maiores mundo, rios, sim, sim, maior rio, maior floresta do mundo, maiores rios e navegáveis, E assim, é a maior uma. cadeia montanhosa em extensão. Sim, sim. Era isso mesmo, era cadeia montanhosa em extensão. E tantos recursos, cara, que dava pra você fazer o que o Salazar tentou e conseguiu até, uma certa forma, fazer em Portugal, né? Que é o conceito econômico de autarquia, que é basicamente um sistema que se provenha, que seja autossuficiente, ele se provenha, ele se alimente e não precise, tipo, não que ele negue o comércio, não que ele negue a interação com outros países, etc. Mas que ele se mantenha sozinho, entende? E eu pretendo estudar isso, inclusive eu tava falando com um espanhol, que é o Atlas Hispano, né, que inclusive eu vou colocar na thumbnail agora que tá passando a foto, tá passando agora no podcast, vai ser um dos mapas dele, que eu tenho um espanhol que tem um trabalho exímio mesmo, e tipo, concorda muito, e eu converso ativamente com ele no Twitter, ele me recomendou vários autores, né, que pensam sobre isso, eu pretendo ler economicamente, tipo, e aproveitar para falar do Brasil, que ele me disse recentemente, agora que eu tô gravando esse podcast, que tipo, o Brasil para o mundo ibérico deveria ser tratado como a Alemanha é tratado na União Europeia, tipo, é um país que é uma plataforma continental, metade de uma plataforma continental, até porque o Brasil não tem terremoto, né, na questão das placas tectônicas, e só o Brasil e a Argentina, né, que a gente poderia falar bem muito da Argentina, que por causa da questão da geografia, etc, conseguem alimentar 80 milhões de pessoas, 800 milhões de pessoas, que seria, sei lá, o número de pessoas do mundo ibérico, todas as cabeças, né? Sim, o potencial principalmente do Brasil e da Argentina em termos agrícolas é gigantesco, tanto que os fazendeiros da Europa, eles precisam de medidas imperialistas dos governos europeus para não precisar de competir com o setor do agronegócio daqui. Exato, subsídios, né? O próprio Macron estava fazendo isso, é, priorizando a elite agrária francesa para não importar soja brasileira e tal. Mas o que eu penso, né, geopoliticamente, depois você pode falar a sua visão, que deveria haver primeiro uma união militar, né, dos países, assim, que quando começar, sei lá, os governos caírem, os governos
do inverno latino começarem a não conseguir mais manter, e as elites novas, as elites marciais e elites intelectuais começarem a assumir esses governos daqui a umas décadas, etc., ou só uma década, se Deus quiser, e haja um esforço militar, né, desse conjunto desses países a fazer um racha na ordem global ocidental. Tipo, eu não estudei muito assim, do que seria essa divisão de tipo América Latina e Ocidente, etc. Mas é aquilo que a gente falou, né? A gente considera uma civilização à parte. E com isso deve haver um racha, pelo menos momentâneo, contra os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, se eles existirem ainda, né? Tem essa questão, se não se esfacelarem, se não houver um racha puramente militar também, eles vão olhar pro hemisfério deles, né? Até porque tá do lado dos caras. Tipo, é mais sentido o americano vir aqui tentar manter uma coisa que é um quintal pra ele do que ir brigar na Europa, ir brigar no Oriente Médio, né? E a partir disso daí, assim, declarar cruzada, declarar guerra santa mesmo contra os Estados Unidos por em N razões, né? N razões, e a partir disso aí, quando se der certo, se der errado mesmo, se der errado não tem jeito, que se foda, a gente vai morrer mesmo, pretende morrer se der errado mesmo, que se dane. E até porque, tipo, é nosso, né? É algo que é nosso, algo que vale a pena morrer, creio eu. E a partir disso você pensar o futuro, né? Eu acredito, assim, de pensar numa autarquia, pensar num sistema de governança, pensar como vai governar todas essas pessoas, como vai manter unificado, como vai se portar diante dos outros impérios do mundo, e é isso aí. Sim, aquela coisa na América Latina com os Estados Unidos, ela nunca vai se libertar, né? O Fidel Castro tinha ciência disso, e o Che Guevara mesmo falava que se fosse por ele pessoalmente teria disparado os mísseis soviéticos em Cuba, se isso significasse a destruição completa dos Estados Unidos. Porque a verdade é essa, enquanto o tio Sam estiver ali do lado, nessas condições que estamos hoje, é muito difícil a independência da América Latina. Mas acima de tudo é porque é a nossa casa, entendeu? A gente nunca vai deixar de ser o que é daqui, por mais que você vá pra Europa, etc. Quando você morrer, os caras vão lembrar que você era da América do Sul, entendeu? Eles vão lembrar que você era daqui, entendeu? Tu nasceu aqui. Sim, a gente gosta de brincar, tipo, os caras, quero fugir do Brasil porque tem funk, quero fugir do Brasil porque não sei o que, América Latina só tem índio, não sei o que. América Latina, tipo, muita gente usa esses argumentos que a gente usa, o latino não é governável, o latino não sabe fazer as coisas, mas tipo, a gente já provou que isso daí não é nossa culpa, né? Isso é culpa dos caras desgraçados que ficam fazendo ingerência contra a América Latina. Mas, tipo, a galera que decide fugir, a gente até brinca assim, você vai ser Sim, um, sim. um Não, neo-cigano, né? eu Tipo rachei, assim. eu rachei foi com os liberais, com o Nayib Bukele, né? Que eles estão lá assim, ele liberou o Bitcoin na El Salvador, que ele tá tentando contornar o Sim, dólar, né? Aí eles estão lá, ele liberou o Bitcoin, mas ele não me desce porque ele entrou com as Forças Armadas dentro do Congresso. sim, Até sim. parece que ele conseguiria fazer essas coisas se ele não tivesse entrado com o exército no Congresso. Pois é, exatamente, né? Ele era uma condição pra ele conseguir fazer o Bitcoin, né? E assim, voltando pra esse ponto, né? É aquilo que eu falo aí. A gente tem uma oportunidade de mudar as coisas, né, e estando aqui na América Latina, seja no Brasil, seja na Argentina, seja muito diferente. Tipo, se você sendo um brasileiro, sei lá, qualificado ou que tem o conhecimento marcial a participar de um evento assim político-militar na Argentina do que participar na Europa, entendeu? Aqui você pode até chegar numa patente alta, sei lá, general, coronel. Lá na Europa você sempre vai ser um subordinado, né? Aquilo que a gente gosta de brincar, você vai ser um neo-cigano, né? Porque o cigano ele é um nômade que não tem pátria e a pátria dele seria tipo aquele grupelho dele lá do gueto que ele fica, entendeu? A Tipo, nação dele é um grupo étnico, né? Que é uhum. discriminado do resto. E assim, Não, tipo, e não mesmo, vou. por exemplo, se você virasse e falar, um cara da América Espanhola, um cara é argentino e mudou pra Espanha. Porque na Espanha vamos adaptar melhor. Ou seja, ele acabou de provar o nosso ponto. Sim, exatamente. Porque, sei lá, Espanha e Portugal são a gente, tá ligado? Tipo, se fosse pra ir pra Europa, seria melhor ir pra Espanha e Portugal, porque Espanha e Portugal são nosso mundo, entende? É algo ainda que vai ter que se linkar, entendeu? Vai ter que se ligar entre os dois.
E é isso aí, né? A gente falou basicamente tudo que era pra ser falado, né? E agradeço aí pra quem escutou até o final e até a próxima, né? Salve. Até a próxima.